Olá, caríssimos, saudações. Estamos aqui com mais um vídeo tratando de temas educacionais, temas referentes aos conteúdos do ensino médio e que irão enriquecer a sua vida, irão enriquecer o seu conhecimento. Hoje eu irei falar sobre a paz romana, o Império Romano e o cristianismo. Para isso, eu irei ler um texto bíblico que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. E diz assim, no verso 4: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou me ater ao que diz o versículo 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Por que ela aconteceu, a plenitude dos tempos aconteceu dentro do Império Romano durante o surgimento do cristianismo? É isso que nós iremos abordar neste vídeo de hoje. Para início de conversa, os romanos surgiram a partir de alguns povos anteriores, por exemplo, os italiotas e os etruscos. Os etruscos, então, foram a civilização presente ali na Península Itálica, e esta mistura de povos ali surgiu, então, os romanos. E eles, então, se aproveitam da fraqueza, da falta de unidade dos etruscos e dominam a região. Com isso, dá-se início ao Império Romano, que começou no ano de 27 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo, ou seja, um império que durou ali cerca de 5 séculos. A religião romana ela era politeísta e também tinha o culto à personalidade do imperador. Então, eles tinham ali uma religião politeísta com vários deuses e cultuavam a figura do imperador. E durante este império surge aquilo que ficou conhecido como a Pax Romana ou a Paz Romana, que foi um longo período de relativa paz dentro dos territórios conquistados pelo Império Romano. Então os romanos iam conquistando territórios e, com isso, os romanos iam implantando a sua paz naqueles territórios alcançados. O que significavam essa paz? As armas e o autoritarismo dos romanos garantia dentro dos territórios encontrados uma certa paz, uma certa segurança que ficou conhecido como paz romana. Então, os povos do Império Romano, os povos conquistados pelo Império Romano, eles se sentiam seguros de uma certa forma. Por quê? A população romana viveu protegida das invasões bárbaras. E todo o povo, todo o império conquistado pelos romanos também se sentiam protegidos pelas forças do Império Romano, pelos soldados romanos. Então, a paz romana, a paz que aconteceu dentro do Império, facilitou o desenvolvimento de várias formas políticas, sociais e culturais. Um fenômeno interessante que acontecia dentro do Império Romano é que quando eles conquistavam determinados povos, eles não queriam acabar com a cultura, nem com a tradição e nem com a religião desses povos.
os romanos e os povos conquistados viviam relativamente em paz, porque os romanos deixavam eles com liberdade de cultos, liberdade religiosa, liberdade política. No entanto, exigia deles o pagamento de impostos. Enquanto estivessem pagando os impostos, eles estavam ali relativamente seguros. Então, isso permitia com que os povos conquistados tivessem determinada liberdade para, mesmo ali tendo que pagar impostos, seguirem suas vidas. Então, o exército romano, dentro do império, eles garantiam essa paz, porque eles eram encarregados de garantir a ordem e de afastar quaisquer perigos e consequências mais graves. Então, neste contexto, surgiu o cristianismo, com as pregações de Cristo, que nasceu na província romana da Judéia. E com os ensinamentos do Messias, a pregação da sua mensagem foi disseminando dentro do Império Romano. E a mensagem de Cristo, ela alcançou a camada mais humilde da sociedade. E depois também um público, a elite romana também foi alcançada pela pregação do evangelho. Então os cristãos tinham essa liberdade. Os cristãos que eu digo são aqueles que seguiram, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, eles tinham essa liberdade de pregar a mensagem do seu mestre. O Império Romano, então, garantiu a eles essa facilidade. E uma outra, ou várias outras características do Império Romano que também proporcionaram uma facilidade para a pregação do Evangelho, que nós iremos ver aqui neste vídeo. Os romanos e os cristãos, eles viviam em relativa paz. Por quê? As principais controvérsias entre os cristãos era entre os cristãos e os judeus. Os judeus, que é aquele povo que o próprio Cristo era judeu, aquele povo que tinha a sua estrutura religiosa, que criam no único Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas que viviam no tempo como mandavam os 10 mandamentos, faziam sacrifícios, tinham o lugar correto para cultuar a Deus, para levar as suas ofertas. No entanto, eles estavam ali perplexos com a nova religião, que parecia contradizer todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, as principais controvérsias ali no mundo romano se deu ali entre o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Havia uma confrontação de ideias entre o que pregava o Antigo Testamento, o que ensinava os judeus a maneira de exercer a religião judaica, com a maneira de exercer aquela nova religião, o cristianismo. Então havia ali essa relação de conflito entre a lei judaica e os ensinamentos de Cristo. Então, as autoridades romanas, elas somente interferiam quando as coisas ultrapassavam os limites e chegavam até eles. Foi o que aconteceu entre os cristãos e o cristianismo e os judeus. Então as autoridades romanas interviram nessa questão somente quando a polêmica entre judeus e cristãos chegaram até eles. Então Roma, ele respeitava a religião dos povos conquistados até determinado limite. Quando a coisa começava a ficar mais tensa, mais complexa, então eles agiam para pacificar ou para resolver o problema. Então a Pax Romana, a paz dentro dos territórios romanos, ela dava essa liberdade religiosa.
A liberdade essa que foi tolhida, ou que no início estava sendo tolhida, é o fato de que os judeus começavam a perseguir os ensinamentos de Cristo e dos seus discípulos. Então, tal postura de Roma explica o motivo por que Jesus teve liberdade de fazer as suas andanças, de fazer as suas jornadas ali no território dominado pelos romanos, tendo liberdade para ir e vir e pregar o evangelho. Liberdade essa que tinha como empecilho apenas os judeus, aqueles que professavam a religião judaica, diferentemente daquilo que estava ensinando Jesus Cristo. Então havia liberdade para os apóstolos pregarem, falarem dos ensinamentos, e o único empecilho, volto a dizer, era apenas os judeus. Então o judaísmo foi a principal barreira para o cristianismo. A cúpula judaica levou, Cristo a ser crucificado. Após crucificar Jesus, eles tentaram de toda maneira impedir o avanço da nova doutrina, o avanço do evangelho. Eles perseguiam, a cúpula judaica perseguia os seguidores de Cristo, eles procuravam matar, espancavam os discípulos a fim de acabar com essa nova religião que para eles era seita. Eles não entendiam e não aceitavam essa forma, esse Deus, esses ensinamentos que Cristo ensinou e que depois os seus discípulos levaram adiante. Tanto é que o Império Romano ele só interferiu na questão judaico-cristã exatamente quando o problema foi levado a eles. E o que facilitou, o que o Império Romano tem a ver com essa facilitação da propagação do Evangelho? Exatamente porque os romanos abriam estradas e cuidavam delas, que facilitavam o deslocamento de uma região para outra, soldados em determinados pontos da estrada que os protegiam dos saqueadores. As estradas eram bem traçadas, bem cuidadas e vigiadas, que permitiam segurança para que as pessoas pudessem chegar ao seu destino com mais segurança. E a comunicação por cartas também, a partir da infraestrutura que o Império Romano construiu, e essa comunicação por cartas foi muito importante, porque os cristãos eles se valeram muito dessa possibilidade de usar as cartas como um instrumento para a propagação do evangelho, para a propagação dos ensinamentos. Tanto é que uma das mais importantes contribuições da cultura romana à divulgação do evangelho foi exatamente a tradição epistolar, as cartas. Então este período romano permitiu o crescimento do hábito de comunicação por cartas. Daí a intensa atividade do apóstolo Paulo nas cartas. Do total de 27 cartas do Novo Testamento, 21 delas possuem características de carta, e 13 delas foi o apóstolo Paulo que escreveu. Em relação à plenitude do tempo que eu falei no início, o que é o tempo, o kairos? Essa plenitude que a Bíblia fala, ela significa o momento certo, o momento oportuno, o tempo de Deus, o ápice, o momento certo para que o Messias viesse ao mundo. Deveria ser dentro do Império Romano, a partir de toda essa estrutura montada pelos romanos, que facilitou a propagação do Evangelho. Então a plenitude dos tempos significa exatamente isso. Cristo veio na hora certa, no cenário certo, no momento preparado
para que a sua mensagem se tornasse eficaz no território de Israel, no território dentro do Império Romano e por todo o mundo. Então a plenitude dos tempos significa exatamente o agir de Deus na história. A encarnação, o verbo que diz ali o Evangelho de João 1, capítulo 14, que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É sobre isso que fala a plenitude dos tempos. A plenitude foi quando Jesus Cristo nasceu para levar esperança para as pessoas, para levar a sua mensagem de paz, de salvação. E isso aconteceu dentro do Império Romano, que é considerado a plenitude dos tempos, o momento em que o Antigo Testamento, as leis, elas se tornam evidentemente eficazes e Jesus Cristo vem pregando ali a salvação, não mais por sacrifício de animais, não mais pela dureza das leis, mas pela graça, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Ele simboliza Cristo e a plenitude dos tempos que aconteceram dentro do Império Romano. Daí a importância deste império para o mundo cristão e para toda a humanidade de todos os tempos. Mais uma vez eu termino aqui este vídeo e agradeço você que me acompanha, que assiste os vídeos, e um abraço a todos e até a próxima.